Olá pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo vamos fazer a questão número 6 da segunda fase da OBMAP nível 2, ok? Se você ainda não viu os vídeos anteriores, aí na descrição tem uma playlist só com vídeos sobre OBMAP desse ano e também de anos anteriores, ok? Então vamos para a questão. Questão número 6, que diz assim: duas companhias aéreas, Conte e Trace, conectam 10 capitais da América do Sul. O diagrama apresenta alguns voos realizados pelas companhias, sendo Conte representado por uma linha contínua vermelha e Trace por uma linha tracejada azul. Os voos estão planejados do seguinte modo. Então aqui, ó, dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas em ambos os sentidos, tá? Então, essa é a primeira proposição, tá? O primeiro planejamento aqui, eu vou dizer que, eu vou chamar essas proposições, tá? Vou chamar aqui de proposição A, essa proposição B, que são algumas condicionantes aqui do nosso problema, tá? Então, a condição A, tá? Vamos dizer assim, ela diz que uma viagem direta entre duas capitais quaisquer só pode ser feita por uma das empresas. Por exemplo, aqui de La Paz a Brasília, já está representado aqui pela Trace, ok? Está tracejado em azul. Então, significa que essa viagem aqui não pode ser feita diretamente via Conte, beleza? Da mesma forma, de La Paz a Bogotá, ó, já está expresso que essa viagem direta só pode ser feita via Conte. Assim como de Santiago a Bogotá também só pode ser feito via Conte, ok? Vamos para a condição B. Entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens, tá? Aqui, ó, Brasília, La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas Conte, mesmo fazendo conexão em outras capitais. Então, ele está falando aqui de Brasília e La Paz. Direto já não seria possível mesmo via Conte, porque essa viagem já está aqui pré-definida como trace, ok? Então, a única opção de fazer La Paz até Brasília usando só Conte seria usando algumas conexões. Por exemplo, La Paz-Bogotá, Bogotá-Santiago, e aí, se eu tentasse fazer isso aqui, ó, via Conte também, ó, de La Paz a Brasília, ó, Conte, 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 ele está dizendo que isso aqui não é possível fazer esse trecho inteiro usando só Conte. Então já nos dá aí uma deixa do que seria a viagem direta de Santiago a Brasília, que é exatamente o que ele vai pedir aqui no item A. Ele pergunta qual das companhias faz voos diretos entre Santiago e Brasília. Então vamos pegar o gancho aqui da condição B. Ele diz o seguinte, que entre La Paz e Brasília, ou Brasília-La Paz, não é possível fazer essa viagem usando apenas Conte. Agora olha aqui, La Paz foi para Bogotá via Conte, foi para Santiago via Conte, e se eu tentasse fazer isso aqui também via Conte, eu estaria fazendo a viagem, né? Tornando-a possível usando apenas Conte. Como ele está dizendo que isso aqui não é possível, então fica subentendido que essa viagem direta de Santiago a Brasília obrigatoriamente tem que ser feita via trace, ok? Obrigatoriamente vai ser feita aqui via trace, pois se ela fosse via Conte, isso aqui iria infringir aí a condição B que nós colocamos, que a questão colocou. Se isso aqui também fosse Conte, seria possível fazer a viagem toda via Conte. Ó. Conte, Conte, Conte. Seria possível. Como está dizendo aí que não é possível, então aqui Conte, Conte, obrigatoriamente ele vai ter que ser via trace. Tranquilo? Então vamos colocar isso aqui em forma de texto, a nossa resposta. Então vamos lá. Se a viagem é de Santiago
Se a viagem de Santiago até Brasília, se a viagem de Santiago até Brasília fosse realizada, se ela fosse realizada direta, né, de forma direta, realizada direta via Conte, seria possível fazer o trecho, qual é o trecho aqui? Vamos colocar, ó, parte de onde? Ele parte de La Paz, aí vamos colocar aqui, ó, partindo de La Paz, ele faria, ó, Conte, para onde? Bogotá, seria possível o trecho La Paz, Bogotá, aí ele faz Conte também para Santiago, e aí ele faria também aqui, via Conte, para Brasília, ok? Faria Conte para Brasília. Então, se a viagem de Santiago a Brasília fosse realizada direta via Conte, seria possível fazer o trecho La Paz, Bogotá, Santiago, Brasília. Só que, porém, pela condição B, isso não é possível. Não é possível sair de La Paz e chegar a Brasília, ou vice-versa, fazendo somente viagens Conte. Como isso não é possível, aí você vai dizer assim, portanto, a viagem... Então, você vai dizer, portanto, a viagem direta de Santiago, que é o que ele pergunta, né? Santiago a Brasília. A viagem direta de Santiago a Brasília deve ser o quê, pessoal? Deve ser trace. Ok? Acredito que ficou bem claro aí, né? Então, recapitulando, se fosse possível fazer esse trecho via Conte, todo esse trecho aqui seria possível. La Paz, Bogotá, Santiago, Brasília, todo Conte. Só que o item B disse que isso não é possível. Então, portanto, a viagem direta de Santiago a Brasília deve ser trace. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, além dos trechos pré-determinados que a figura, né, o diagrama já nos deu, essa outra aqui também já está garantida. Santiago, Brasília, obrigatoriamente, para fazer essa viagem direta, você tem que usar trace. Beleza? Então, vamos para o item B. Explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa trace. Olha só, ele quer que eu diga que é possível, tá? Então, se é possível, se é permitido, só existem duas formas de você chegar de uma capital a outra, ou da forma direta ou com conexão. E a gente vai fazer as duas situações. Então, eu vou chamar aqui, primeiro, tá? Fazendo isso através de voo direto e, segundo, através de voo com conexão, tá? Então, ou você faz essa viagem através de voo direto ou com conexão. Eu vou pegar aqui, ó, ele quer que eu faça Buenos Aires, Brasília, certo? Ó, Buenos Aires está aqui, Brasília aqui, e eu vou colocar La Paz aqui só para tentar fazer a conexão, tá? Direto a gente já sabe que é possível. Por quê, pessoal, que é possível? Nem a condição A me impede de fazer esse voo direto. A
a condição A não impede, nem a B impede que eu faça esse voo direto, tá? Então, o voo direto ele é possível. E eu vou desenhar aqui um esquema só para essa questão. Vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui Brasília aqui na ponta, tá? Vou colocar aqui Brasília, tá? Vamos colocar aqui a Brasília. Vamos colocar aqui Buenos Aires. E eu vou colocar aqui La Paz, ok? La Paz. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui esse trecho trace direto já de Buenos Aires a Brasília. E vou chamar esse trecho aqui de trecho 1. Trecho Izinho, tá, pessoal? Então, é o seguinte, usando aqui esse trecho Izinho, então vou direto. Então, você vai dizer assim, ó. Através, né? Através do trecho. Através do trecho Izinho, é possível fazer a viagem direta de Buenos Aires a Brasília, ok? Então, através do trecho Izinho é possível. Nada me impede, nem o item, nem a condição A, nem a condição B impedem que esse trecho seja feito de forma direta. Agora vamos lá, tentando fazer conexão com La Paz. Aí vamos só relembrar aqui a condição B. O que diz a condição B? Que de Brasília a La Paz não é possível fazer essa viagem toda via Conte. Não é possível fazer ela toda via Conte. Aqui, na situação 1, eu considerei esse voo 1, esse voo Izinho, como sendo trace, tá? Agora eu vou fazer uma segunda consideração, tá? Simulando que esse voo aqui, tá? Fosse um voo direto via Conte, tá bom, pessoal? Eu vou tentar fazer ele agora via Conte. Vou chamar aqui ele de II, tá? Então, II. Outra coisa importante Brasília a La Paz, a gente já sabe que é trace, tá? Então, de Brasília a La Paz, já está pré-definido que ela é trace. Essa viagem aqui, ó, já é trace, de Brasília a La Paz. Eu vou tentar fazer, olha, na situação 1, fazendo voo direto, eu já disse que ele pode fazer direto via trace, tá? Aqui, direto via trace. Na situação 2, que é o 2i aqui, eu vou considerar que de Buenos Aires a Brasília ele vai fazer via Conte, certinho? Se ele vai fazer essa aqui via Conte, lembra que eu não posso fazer, ó, de Brasília a La Paz toda via Conte? Não é possível fazer Brasília a La Paz toda usando Conte, é o que diz a condição B, ok? Então, se eu considerar que existe essa viagem aqui direta via Conte, essa aqui não pode ser Conte, pois se ela fosse Conte, eu teria um trecho La Paz-Brasília todo via Conte, o que contraria o item B. Não dá para fazer La Paz-Brasília, não dá para fazer La Paz-Brasília usando apenas Conte. Então, se eu considerar que a viagem aqui, II, tá? Ou 2i, ela é Conte, essa aqui obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Trace. Porque se ela fosse Conte, o trecho Brasília-La Paz 100% Conte existiria e isso feriria ali a condição B. Então, esse trecho aqui também é trace, o que vai permitir fazer, ó, de Buenos Aires, partindo de Buenos Aires, que é o que ele quer, até Brasília, todo via trace, fazendo isso aqui, ó. Buenos Aires, La Paz,
trace, La Paz, Brasília, trace. Esse La Paz, Brasília já era trace desde o início, tá? Então, a gente só está supondo aqui que Buenos Aires, La Paz também poderia ser feito via trace. Então, percebam que eu consigo fazer via trace usando a situação izinho em voo direto e também consigo fazer a Buenos Aires, Brasília via conexão em La Paz usando só trace, que é o que ele quer que eu diga, que é possível fazer usando apenas trace. Então, vamos escrever o texto. Vai ficar assim. Caso exista o voo direto, caso exista o voo direto, vou colocar aqui, ó, o voo direto né, via Conte, caso exista o voo direto via Conte, o voo direto de Buenos Aires a La Paz, o voo direto de Buenos Aires a La Paz deve ser via o quê, pessoal? Via trace. Por que tem que ser via trace? Para que não contrarie a condição que nós chamamos lá de condição B. O que diz a condição B? Que de Brasília a La Paz não pode ser todo via Conte. Se existe essa aqui Conte, essa aqui não pode ser Conte, porque esse trecho 100% Conte não é possível. Então, a gente provou aqui que é possível fazer via direto, né? Eu consigo fazer Buenos Aires, Brasília, através do trecho 1, o trecho izinho, olha aqui, o trecho izinho, fazendo direto, e também consigo fazer via conexão, saindo de Buenos Aires, indo para La Paz e La Paz para Brasília, também usando 100% aqui, quem? 100% trace, ó, trace. Ok? Então, beleza, ele só quer que a gente diga que é possível, a gente mostrou duas situações em que isso é possível, beleza? Vamos então para o item C, o último item aqui da nossa prova. Diz o seguinte: dados duas capitais quaisquer, explique por que sempre é possível viajar entre elas, né? Entre elas, usando apenas a companhia trace. Olha só, fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou Brasília, beleza? Então vamos voltar para o mapa. Ele está dizendo o seguinte, que sejam quais forem as duas capitais escolhidas, sempre será possível fazer uma viagem de uma para outra ou vice-versa, usando só trace, ou na forma direta, ou no máximo usando uma conexão em La Paz ou Brasília. Vou voltar para a imagem, olha só. São 10 capitais, pessoal. Então é o seguinte, ao invés da gente tentar provar todas as que são possíveis, a gente pode tentar partir das que não são. Como assim? Eu vou primeiro analisar quais são as viagens diretas que não podem ser feitas usando só trace. Quais são elas? Nós temos aqui, são duas. É essa aqui, Bogotá, Santiago, essa não pode ser feita na forma direta, via trace, tá? Não pode ser feita. E Bogotá, La Paz, também não pode ser feita via direta, usando Conte, tá? Essas duas já foram nos dadas aqui na figura do problema. Então, você pode iniciar a tua resposta da seguinte forma. Então, você vai dizer assim, olha, pela análise da figura, né? Pela análise da figura e das condições, né? As condições que nós chamamos ali de A e B, pela análise da figura e das duas condições, os únicos trechos
em que não seria possível, né? Os únicos trechos em que não seria possível, a viagem direta via trace, né? Os únicos trechos em que não seria possível a viagem direta via trace são... Quais são os trechos? A gente viu lá na figura, ok? Quais são os trechos? Bogotá-Santiago e Bogotá-La Paz, ok? Então, esses são os únicos trechos, que é Bogotá-Santiago, porque ele já é conte, tá? Pré-definido como conte, tá? Ida e volta nos dois sentidos. E Bogotá, La Paz. Esses são os únicos trechos, tá? Em que não é possível, segundo as normas aí, as condições e a imagem, fazer viagem direta via trace. São os únicos trechos. Só esses dois, tá? Esse aqui e esse aqui. Todos os demais, todos os outros, a viagem direta via trace é possível, tá? Então, você pode escrever isso aí também, tá? Então, você pode dizer assim, todas as demais viagens, entre as capitais, são perfeitamente possíveis, ok? São perfeitamente, tá? Possíveis. Ser possível não quer dizer que é, tá? A gente está só dentro do campo da possibilidade. Então, todas as demais viagens entre as capitais, com exceção das duas citadas, né? São perfeitamente possíveis, exclusivamente, né? Com a viagem direta, via trace, ok? Todos os outros trechos, todas as outras viagens são possíveis. A questão que eu diga é que todas elas são possíveis via trace. A gente já está dizendo aqui, ó, que todos os trechos são possíveis via trace, com exceção desses dois aqui, que é Bogotá-Santiago, Santiago-Bogotá, Bogotá-La Paz, La Paz-Bogotá. Então, a gente precisa apenas agora provar que, mesmo nesses trechos em que não é possível a viagem direta, eu consigo fazer uma conexão ou em La Paz ou em Brasília. No máximo, uma conexão. Vamos fazer isso ser possível? Então, através da figura, eu quero sair de Bogotá e ir para Santiago ou vice-versa, fazendo uma conexão em La Paz ou Brasília. Então, vamos lá. Bogotá está aqui. Eu quero sair daqui, de Bogotá, quero chegar em Santiago, fazendo uma única conexão, ou em La Paz, ou em Brasília. Via La Paz, no caso usando o trace, tá, pessoal? A conexão em La Paz, para esse trecho aqui, ó, Bogotá-Santiago, não é possível via trace, porque ela já está pré-definida como conte. Então, se não pode via La Paz, eu posso fazer via Brasília. Olha só como é perfeitamente possível também, ó. Bogotá-Brasília, pode ser trace? Óbvio que pode, não tem nenhuma restrição para isso. Bogotá-Brasília, via trace, e Brasília-Santiago já é trace. A gente já fez essa análise, ok? Então, você pode fazer aqui, ó, desenhar esse trecho, ó. Bogotá-Brasília-Santiago, toda via trace. Então, você escreve assim, ó. Mesmo os dois trechos citados, com
a impossibilidade da viagem direta via trace, podem ser feitos com uma o quê? Conexão. Como, aí eu vou fazer aqui, ó, como mostra o esquema a seguir. Aí nós vamos desenhar agora esse esquema para dizer que isso é possível, ok? Então vamos lá. Eu preciso sair, ó. Eu quero fazer Bogotá-Santiago, que essa era uma das proibidas, certo? Então eu vou desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui Bogotá, Santiago. Bogotá, Santiago. Eu já sei que essa viagem, ela direta, ela é via Conte, porém eu consigo fazer essa viagem 100% via trace, né? Passando por Brasília, que é uma dos locais que ela me permite fazer a conexão. Olha só, eu posso fazer a conexão ou em La Paz ou em Brasília. E isso aqui, ó, essa viagem, nós já tínhamos analisado que ela é trace, ok? A viagem Brasília-Santiago já é trace. E eu posso fazer aqui, ó, Bogotá, Brasília, também via trace, ok? Então, como mostra o esquema a seguir. Então, aqui, ó, a gente mostrou que ela é possível. Essa aqui, ó, Bogotá. Então, vamos escrever aqui, ó, de Bogotá até Brasília. De Bogotá até Brasília, com uma conexão. E aí vamos fazer a próxima, que seria... Qual é a segunda proibida aqui, ó? O segundo trecho proibido é Bogotá-La Paz. Então, vamos colocar aqui o segundo trecho. De Bogotá até La Paz, ok? Vamos ver o desenho aqui. Ó, Bogotá-La Paz é esse trecho aqui, ó, que é Conte, ok? Então, vamos desenhá-lo aqui. Obviamente, a questão diz que eu só posso fazer conexão em La Paz ou Brasília, tá? Então, ó, Bogotá, La Paz, obviamente eu não vou fazer conexão em La Paz, né? Novamente eu vou passar por quem? Por Brasília, não é isso? Então eu preciso sair de Bogotá e ir até La Paz, também passando por Brasília. Então nós vamos fazer isso, ó. A mesma coisa que a gente fez no item anterior. Eu vou fazer, ó, Bogotá, Brasília e depois eu percebo que essa viagem aqui, ó, também já é trace. Então, não tem dificuldade, tá, pessoal? Ela também é trace, essa viagem aqui. Então, você pode fazer esse esquema de forma idêntica aqui. Então, vou colocar aqui, ó, novamente, Bogotá. Vou colocar aqui La Paz. E vou colocar aqui Brasília, tá? Esse trecho aqui é o trecho proibido. Bogotá-La Paz é o trecho proibido via trace. Ela só pode ser feita direta via Conte, mas eu consigo fazer Bogotá até La Paz utilizando uma conexão. Aonde? Em Brasília. Então, você faz aqui Bogotá-Brasília via trace. E essa aqui, Brasília-La Paz, a figura já me deu como trace. Olha só, já era trace, ó. Essa viagem aqui já foi trace desde o início. Então, você vai colocar aqui que Brasília-La Paz também é trace. Então,
nós mostramos aí que mesmo os trechos em que é proibido, que foi isso que a gente disse aqui, ó, mesmo os 2 trechos citados com a impossibilidade da viagem direta via trace, podem ser feitos com uma conexão, como mostra o esquema. Então tá aqui, ó, o esquema de Bogotá até Brasília e de Bogotá até La Paz. Ou seja, eu peguei os 2 casos proibidos e provei que eles são possíveis. Todos os demais casos estão permitidos. Então, assim a gente finaliza aí a nossa questão, tá? Você finaliza com esse esqueminha aí. O que você achou desse vídeo? Coloca aí nos comentários. Deixa o seu like, pessoal. Se inscreve. Me ajuda aí no canal. A gente percebe aí nas estatísticas que apenas 10% do pessoal que assiste a esses vídeos acabam se inscrevendo. Então, nos dá uma força aí, se inscreva também nesse canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. E não esquece de divulgar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas de escola, ok, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.